Circle of Inevitability, capítulo 1120. Negociação. Grande Traer, em um antigo castelo. O anjo vermelho Médici sentou-se em um trono feito de armas negras como ferro, contemplando o salão salpicado de manchas vermelho escuras semelhantes a sangue. Ele ergueu a perna direita, apoiando-a no joelho esquerdo. Diante dele, a figura de Lumian, com 3 cabeças, materializou-se rapidamente. Vestindo uma camisa branca, colete preto e calças escuras, Lumian olhou para o anjo vermelho Médici e falou em tom de zombaria: "Achei que você primeiro se esconderia e só apareceria depois de confirmar que eu não trouxe reforços." Enquanto ele falava, chamas violetas se acenderam atrás de Lumian, solidificando-se rapidamente em uma enorme cadeira preta como ferro, manchada de sangue. "Você não está preocupado que possa haver uma armadilha mortal aqui?" O anjo vermelho Médici sacudiu o pé direito, sorrindo com desprezo. Lumian sentou-se, recostou-se na cadeira e respondeu com indiferença: "Eu aceitaria uma armadilha mortal. Pode até ser uma bênção disfarçada." O anjo vermelho Médici, com seus longos cabelos vermelhos sangue caindo, colocou a palma da mão direita no braço longo do trono de ferro e perguntou com desdém: "O que você quer de mim?" Com sinceridade incomum, Lumian respondeu: "Quero pedir que você entregue as 2 características de Beyonder do Conquistador que você tem." Haha, o anjo vermelho Médici caiu na gargalhada. "Eu vivi por milhares de anos e nunca ouvi um pedido desses." Nem a lista Tudor ousou dizer algo assim. Ele sabia muito bem que o que não se ganha na guerra não se garante na negociação. Lumian parecia surdo às provocações do anjo vermelho Médici, continuando como se não tivesse ouvido. Os continentes Norte e Sul já foram efetivamente destruídos. Se não fosse por aquele adorado pela Ordem Aurora ter acomodado à força o Mar do Caos, amortecendo o impacto inicial da descida da deusa mãe da depravação, e se não fosse pela cooperação entre ele e o Senhor Tolo na criação de zonas protegidas, a sociedade humana já teria entrado em colapso há muito tempo. Todos nós, inclusive eu, estaríamos mortos agora, apenas para renascer em outra coisa. Nesse ponto, o anjo vermelho Médici interrompeu: "O principal motivo não foi Adam ou o tolo nos salvando. Eles nem conseguiram se proteger naquela época. Ainda estamos vivos porque a deusa mãe da depravação mirou no continente ocidental, mirando na colmeia." Lumian não negou a afirmação do anjo vermelho Médici, mas calmamente acrescentou: "Se não fosse pelo Senhor Tolo explorar o desejo instintivo da deusa mãe da depravação, atraindo-a para romper a barreira do digno celestial que selava o continente ocidental, e então reforçando o selo usando sua conexão com ele. Se não fosse pelo mestre celestial do continente ocidental e outros queimando suas forças vitais e utilizando os poderes da Sefirot para sustentar a barreira. Mesmo o poder naturalmente dissipador da deusa mãe da depravação e os instintos simbólicos que ela representa não teriam permitido que as zonas protegidas durassem tanto tempo. Mas mesmo essas medidas estão chegando ao limite. Há 2 meses, a deusa mãe da depravação capturou a colmeia dentro da névoa branco-acinzentada que selava o continente ocidental. A colmeia anseia por ver sua filha mais velha, Omibela, verdadeiramente renascida, mas resiste a se reintegrar à deusa mãe da depravação. Desenvolveu autoconsciência e desfrutou de sua forma completa por 7 ou 8 milênios, talvez mais, certamente não deseja perecer agora. Atualmente, a deusa mãe da depravação e a colmeia estão em um cabo de guerra. Tanto o mundo das ruínas quanto o continente ocidental alcançaram uma paz passageira, com apenas as forças naturalmente dissipadas e o simbolismo maternal ainda exercendo seus efeitos. Este pode ser o nosso último refúgio em paz.
Ninguém sabe quanto tempo levará para que a deusa mãe da depravação esmague completamente a vontade da colmeia e se acomode completamente nesta Sefirot. Talvez 1 ano, ou talvez apenas 2 ou 3 meses. Não temos muito tempo, e é por isso que vim até você. O anjo vermelho Médici zombou. Que nobre, que santo magnífico! Mas por que eu deveria entregar 2 características de Beyonder do Conquistador para você? Por que não me dá a sua, retirando-se voluntariamente da competição pelo cargo de sacerdote vermelho? Sacrifício é algo que você diz para si mesmo, não para os outros. Lumian riu, uma risada que deu ao anjo vermelho Médici a repentina sensação de que havia caído em uma armadilha. Com um sorriso relaxado no rosto, Lumian respondeu: claro. Concordo com isso. Entregarei minha característica de Beyonder do Conquistador para você agora mesmo, junto com uma característica de Beyonder da Demônia do Apocalipse. Nesse momento, meu corpo perderá o equilíbrio e eu inevitavelmente morrerei. Aí você não precisará se preocupar com ninguém competindo com você pela posição de sacerdote vermelho. Ele falou rapidamente, como se não quisesse dar a Médici a chance de mudar de ideia. O anjo vermelho Médici concentrou-se intensamente em Lumian, como se estivesse avaliando a sinceridade e a veracidade de suas palavras. Relaxando ainda mais sua postura, Lumian continuou: minha única condição é que você herde meu destino, minha identidade, esta metade do meu corpo e esta cabeça. Enquanto falava, ele levantou a mão direita, batendo levemente na peculiar máscara dourada escura no centro do lado esquerdo da cabeça. O olhar do anjo vermelho Médici permaneceu na máscara, no rosto bonito de Alista Tudor, e no rosto maternal de Tiki, movendo-se para frente e para trás várias vezes antes que ele zombasse. Você acha que eu aceitaria isso? Herdar essa bagunça? Prefiro perecer quando o apocalipse chegar. E onde está sua coragem? Provocou Lumian. Coragem e sabedoria não são mutuamente exclusivas, nem me impedem de discernir o bem do mal, respondeu o anjo vermelho Médici, mudando sua postura e cruzando a perna esquerda sobre a direita, com o pé tremendo ritmicamente. Lumian o provocou com um olhar de decepção. Então por que se preocupar em disputar a posição de sacerdote vermelho? Sem depender da natureza única desta cabeça e desta metade do corpo, você consegue se tornar o sacerdote vermelho sem realizar o ritual. Consegue cumprir os requisitos para o ritual da apoteose em tão pouco tempo? Sem as qualidades únicas desta cabeça e corpo, você conseguirá localizar e derrotar a demônia primordial Tiki a tempo. Sem essas características únicas, você conseguirá subjugar o dragão malévolo e acomodar completamente a cidade da calamidade antes que a deusa mãe da depravação acomode a colmeia? Mesmo que você, de alguma forma, se tornasse a origem do desastre, a calamidade da destruição, antes do apocalipse, sua utilidade seria insignificante em comparação com a existência das vantagens únicas desta cabeça e corpo. Você ainda pereceria. Estamos em uma situação desesperadora. Para salvar a nós mesmos, aos outros e ao mundo, cada vantagem única deve ser explorada ao máximo. Só então há um resquício de esperança. Médici, você é um covarde. Eu o desprezo. O anjo vermelho Médici riu baixinho, não precisa me provocar. Nunca tomei decisões com base nisso. Após alguns segundos de silêncio, ele continuou: você tem razão. Para se tornar a origem do desastre antes que a grande mãe acomode a colmeia, características únicas são essenciais. Mas quanto tempo duraria uma existência tão instável após o avanço? Não sei, admitiu Lumian com franqueza, talvez minutos, talvez anos ou décadas. Talvez, com alguma ajuda e métodos especiais, possa durar milênios, ou até mais.
O anjo vermelho Médici encarou Lumian e a cabeça por um longo tempo antes de balançar a cabeça. Se fosse apenas compartilhar um corpo com múltiplas consciências, eu aceitaria, tenho muita experiência. Mas a ideia de ficar preso à lista Tudor para sempre, especialmente em uma forma além das características de Beyonder, é inaceitável. A cabeça do lado esquerdo de Lumian virou-se levemente, o rosto bonito e masculino de Alista Tudor encarando Médici. Com um leve balançar de cabeça, ele pareceu desdenhoso. Covarde! Onde está sua coragem? Sua língua afiada é a única que ainda não foi derrotada? Lumian expressou os sentimentos de Tudor em seu nome. O anjo vermelho Médici zombou. Dar a ordem de recuar e desistir também exige coragem. Lumian suspirou e perguntou: então, você concorda? Isso se referia a Médici extrair as duas características de Beyonder do Conquistador e entregá-las a Lumian. Curvando o canto dos lábios, o anjo vermelho Médici respondeu: ainda não. Falta-nos uma coisa. Estou pensando se devemos duelar por ela, o perdedor segue este caminho, ou... Ele fez uma pausa antes de dar um sorriso brilhante. Por que você não me implora? Lumian congelou por um segundo, depois se levantou e falou seriamente: ó grande Deus da guerra, símbolo do ferro e do sangue, governante do caos e da discórdia, eu te imploro. Eu te imploro que salves este mundo. Eu imploro pelas duas características de Beyonder do Conquistador. Ao ouvir a frase, salve este mundo, a expressão do anjo vermelho Médici mudou sutilmente, como se estivesse entre o desprezo e o espanto, como se uma lembrança tivesse sido despertada. Quando Lumian terminou, o rei dos anjos zombou: o que aconteceu com sua dignidade? Antes que Lumian pudesse responder, ele inclinou o queixo levemente: tudo bem. Concordo, mas sob 3 condições. Por favor, diga-as. A atitude de Lumian permaneceu excelente. O anjo vermelho Médici refletiu sobre isso e disse: primeiro, se vocês realmente se tornarem as origens do desastre quando o apocalipse chegar, poupem as famílias Enhorne e Sauron, se puderem. Além disso, protejam meus descendentes como Albus. Sem problemas, Lumian concordou sem hesitar. O anjo vermelho Médici sorriu novamente. Em segundo lugar, depois de se tornar a origem do desastre, você precisará apenas de uma característica de Beyonder do Conquistador para se estabilizar. Nesse momento, lembre-se de extrair as outras duas e devolvê-las para mim. Para alcançar um acima das sequências ou grande dominador antigo, era necessária a Sefira correspondente, as singularidades dos caminhos correspondentes e uma única característica de Beyonder da sequência 1 de cada caminho. Tudo bem, disse Lumian sem preocupação. O anjo vermelho Médici abaixou a perna esquerda e levantou-se lentamente. Terceiro, dê um soco em Adam por mim e diga a ele: não fique bravo. Este é um sacrifício necessário. Só isso. Lumian levantou uma sobrancelha. Médici riu baixinho. O que mais? Matá-lo e condenar a todos nós? Se ele tivesse sido honesto comigo naquela época, eu poderia ter me juntado aos seus experimentos ou até mesmo me sacrificado primeiro. Será que todos os espectadores eventualmente se tornam tão sombrios, perpetuamente desconfiados dos outros? Depois de terminar, o anjo vermelho Médici acrescentou: travesso, não consigo separar as características de Beyonder de sequência mais alta em mim. Você precisará da ajuda do seu padrinho. Mas eu não direi o nome dele. Lumian assentiu e recitou solenemente em Hermes: a sombra vagando pelo destino, o deus do engano e do passado, o Messias destinado. Ponto.